Mano, o Lee Edson falou tudo sobre o Corinthians, vamos dar uma olhada. Quem tá lá de titular? Lee Edson. Tô de titular, beleza. Até aí, beleza, normal, já tá. Tô bem fisicamente, entrosamento é o mínimo. Vamos pro jogo. Aí minha esposa me liga e eu digo, ó, vou ser titular. Ela já. E aí? Como é que vai? Qual é a camisa que você vai jogar? Eu disse, não, no quadro lá da palestra não diz essa camisa. Aí eu disse a ela, eu só espero que não seja 9. Aí ela falou, por quê? Disse, foi só o fenômeno que acabou de largar essa camisa aqui, fresquinha aqui. Você sabe o tamanho que tem essa camisa, o peso que tem essa camisa aqui? Sabe quem foi que vestiu essa camisa? Que lá eu sei, então, não, mas vai tudo dar certo. É. Mas tomara a princípio, tomara que não seja 9. Beleza, cheguei no vestiário do Pacaembu, tá tudo dobrado lá, que o Edígio, o roupeiro do Corinthians, que tá lá até hoje, gente fina pra caramba, quero mandar até um abraço pra essa cana. Ele, dobradinho a camisa lá, tudo uniforme, tudo dobrado. Rapaz, eu cheguei, parei em frente, fiquei olhando, quase que orando pra não ser a 9. Aí eu, dobradinho, eu peguei a camisa, comecei a desdobrar ela, fui olhando, quando eu olhei, quando eu viro as costas, a 9. Rapaz, me deu um gelo. Um gelo pelo fato de a responsabilidade de honrar aquela camisa, que era meu ídolo. Meu ídolo, um cara que eu sempre vi jogando, sempre admirei, sempre torci. E agora eu estou substituindo o cara, estou usando a mesma camisa que ele usou há poucos dias atrás aqui. Foi um ídolo, em todo lugar que passou foi ídolo nacional, mundial. Então, a responsabilidade é muito grande. Mas eu fiquei tranquilo. Passou aquele susto, tomei um cafezinho para dar uma relaxada. Um café. Bebi um pouco de água. Imagina, eu queria relaxar e tomei café. E você lembra o que passou na sua cabeça quando você, assim, deu um gelo, mas você lembra o que você pensou? Eu não posso falar aqui não, porque é um palavrão. Mas eu disse, já é. Agora não tem mais volta, né? F. Bem pertinho do gol, mais precisamente dentro da grande área, porque é aqui que o Liedson se sente muito à vontade. Liedson, dos 10 gols que você fez no Corinthians em 8 jogos, 9 foram aqui dentro da grande área. É aqui que você se sente bem? Muito bem, né? Os números comprovam isso. Até porque eu não tenho muita força para chutar a bola de fora da área e fazer gol. E também por eu jogar, ter mais qualidade aqui dentro da área do que fora, né? Fora eu procuro mais fazer um, dois, assim ver os companheiros. E aqui dentro sinto bem mais à vontade. E gol em clássico. Você se lembra da final do Paulista de 2003? Opa, como se fosse ontem. Fiz um gol, fiz o primeiro no segundo jogo, fiz o primeiro gol. Em Portugal, o Liedson também se dava bem em clássicos. No clássico Porto e Benfica, marcou 11 gols em 8 jogos. Também era legal marcar gol por lá em clássico, era diferente? Era diferente. Sempre tem um sabor diferente, como eu falei, né? Quando fazia gols, eu ficava emocionado. Passava a noite só pensando, não conseguia dormir direito com os gols que eu fazia. Graças a Deus, tive sempre muita sorte em fazer gols no clássico. Espero que hoje não seja diferente. A história em Portugal, vamos continuar um pouquinho por lá. Quando é que surgiu a oportunidade ou o convite para você virar cidadão português também e daí, obviamente, jogar pela seleção de Portugal? A seleção não ia bom, não ia bem, estavam precisando de um matador, como eles falavam lá, de um homem de área para fazer bastante coisa, e eu vinha me destacando muito bem no esporte. E quando surgiu o convite, eu não pensei duas vezes, aceitei, veio da Federação Portuguesa de Futebol. Talvez se eu tivesse ido a alguns jogos da seleção, sido convocado algumas vezes, talvez não teria a oportunidade de disputar um Copa do Mundo como foi para Portugal. Então, não fico frustrado, pelo contrário, fiquei muito contente de ter participado e defendido as cores de Portugal. Você chegou no esporte um pouquinho depois do Cristiano Ronaldo sair, né? Se não me engano, 15 dias depois que ele saiu, eu tinha chegado, tinha sido vendido por Manchester e acabei chegando e foi maravilhoso minha chegada, muito bom. E você chegou e o Ronaldo anunciou a aposentadoria 15 dias depois, é uma coincidência. Você deixou de jogar com esses dois ídolos do futebol mundial. Você chegou a pensar nisso? Já tô começando a botar coisa na cabeça que eu sou azarento, né? Toda vez que eu chego sempre sai um craque, nunca tenho a oportunidade de jogar junto. Mas o Adriano tá chegando, como é que vai ser essa dupla? Adriano e Liedson. Será que é eu que vou embora agora? Não, né? Mas vai se chegar, com certeza é muito bem-vindo por todos nós aqui, é um grande jogador, tem muitas qualidades. E o Corinthians tem isso, né? Sabe? O Adriano não deu certo no Corinthians, mas ele fez um gol muito importante. O grupo do Corinthians sabe receber o jogador. Foi assim comigo, foi assim com outros e com certeza também vai ser assim com o Adriano. É verdade que quando você pensou em deixar o esporte, começou a pensar nessa possibilidade de sair de um lugar onde você era ídolo, um ídolo do torcedor, todo mundo viu a despedida por lá,
e de voltar para o Brasil, você pensou, se é para voltar para o Brasil, tem que ser para o Corinthians? Eu virei corintiano, eu não era corintiano, mas depois que eu vim jogar no Corinthians, por tudo aquilo que aconteceu aqui, o carinho da torcida, pela responsabilidade que é jogar no Corinthians, em qualquer que seja a situação, estando bem ou estando mal, a responsabilidade é sempre muito grande. O Corinthians joga sempre para ser campeão, né? São quantos gols na carreira, aliás? Rapaz, você me pegou agora, viu? Mas eu tenho certeza que é mais de 200. E tem um gol que você não esquece nunca, que você sempre se lembra? Não, tem todos os gols meus, não é que eu me recorde, mas todos foram especiais. Porque gol é sempre especial, e pra mim não existe gol feio. Gol feio é aquele que não se faz, aquele que perde, isso sim é gol feio. Independente de canela, de joelho, de nariz, de cabeça, eu quero estar sempre marcando, porque o gol é o momento alto do futebol, E é a né? essência do É a atacante, essência né? do atacante, vivemos disso, é por isso que eu tô sobrevivendo até hoje, que ainda tô conseguindo fazer uns golzinhos. Ele jogou Copa do Mundo ao lado de Cristiano Ronaldo, ídolo do Corinthians e craque por onde passou. Mas e hoje? Por onde anda Liedson? Liedson da Silva Muniz, mais conhecido como Liedson, nasceu em Cairu, na Bahia, em dezembro de 1977. Ele começou a sua carreira no Poções, na Bahia, e depois foi para o Paraná, onde jogou no Prudentópolis e depois no Curitiba. Em 2001, no Curitiba, ele teve destaque no país inteiro, ao marcar 21 gols em apenas 29 partidas. Ainda em 2002, ele foi para o Flamengo, mas apesar do bom desempenho no rubro-negro que ele teve individual, ele não ficou muito tempo por lá não, viu? Na época, o Flamengo estava tendo uma temporada muito conturbada e enfrentava também dificuldades financeiras. O Liedson, por falta de pagamento, de acordo com o que ele alegou, acabou deixando o Flamengo de forma litigiosa na justiça e foi para o Corinthians. A passagem no timão foi curta, apenas 6 meses, mas o suficiente para nutrir um grande carinho do jogador com a fiel torcida. E o Corinthians acabou campeão paulista. Liedson, depois desse belo desempenho, foi contratado pelo Sporting para jogar em Portugal. Depois de muitas andanças no mundo da bola, o Liedson finalmente se estabilizou lá no Sporting. Ele conquistou títulos importantes com o clube, se tornou ídolo e unanimidade com a torcida e também no país. Tamanha foi a passagem de Liedson que o jogador se naturalizou português e disputou a Copa do Mundo em 2010 com a seleção de Portugal ao lado de Cristiano Ronaldo e Deco, outro brasileiro também naturalizado português. O Levezinho, em 2011, voltou ao Corinthians participando das conquistas do Brasileiro e da Libertadores pelo clube. Antes do Mundial, porém, Liedson acabou saindo, pois não entrou em acordo com a diretoria do Corinthians para a renovação do seu contrato. Com isso, olha que coisa, ele retornou ao Mengão em 2012. No Flamengo, a passagem mais uma vez acabou de forma pouco harmoniosa e o jogador foi emprestado ao Porto, de Portugal, pelo Flamengo por mais 6 meses. E foi pelo Porto, rival do Sporting, que Liedson, apesar de não ter marcado gols, conquistou pela primeira vez a Primeira Liga de Portugal. Pouco tempo depois, o Liedson resolveu anunciar a sua aposentadoria em setembro de 2013. Depois disso, Levezinho teve alguns desprazeres com o sair na mídia, e sempre de formas pouquíssimo agradáveis. Em 2016, boatos na rede espalharam que o jogador havia morrido, o que obviamente era uma inverdade, um impropério, e ele fez questão de se comunicar com os fãs através das redes sociais para negar e dizer: tô aqui, fininho e vivaço. Em dezembro de 2017, se envolveu em um acidente de carro que infelizmente acabou com a fatalidade de uma pessoa. Mas foi um acidente, nada mais que isso, tá? O Liedson vive bem tranquilo com a família em Valência, na Bahia, onde tem uma escolinha de futebol, leva uma vida discreta e sempre que pode evita entrevistas, para não chamar mais atenção do que ele precisa. Afinal, tem muita atenção o Liedson, graças à história tão importante que ele escreveu por tantos clubes. Enfim, rapaziada, tá aí um pouco da história do Liedson, ele que pegou a 9 do Ronaldo, ficou com medo de pegar a 9 do Ronaldo e pegou, e ele representou, ele jogou muito bem pelo Corinthians, claro, não foi uma passagem muito longa, mas mesmo assim ele conseguiu deixar uma boa impressão para a fiel torcida. Ele também jogou pelo Sporting, foi ídolo no Sporting, jogou no Porto e jogou em Portugal com o Cristiano Ronaldo, então é um cara que conseguiu ter uma ótima carreira. E você acha que ele foi ídolo no Coringão? Comenta aí nos comentários e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!